Bem, pessoal, obrigado pela paciência, obrigado, Simão, pela brilhante introdução aos conceitos difíceis, né, da Bitcoin e da blockchain, a certo ponto. Eu acho que esse aspecto monetário da Bitcoin, ele é fascinante para quem ouve pela primeira vez e para quem ouve pela 11ª vez, não importa. É uma revolução. Isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, uma revolução que a gente poderia chamar de grassroots, né? Ela vem, é um movimento que vem de baixo para cima, então é preciso ser entendido como movimento social. Na verdade, a Bitcoin ela surge, Satoshi, nas suas várias comunicações, não necessariamente no white paper, ele menciona que ele foi muito motivado pelo problema da crise mesmo, que se abateu, a crise econômica, do desmando sobre o sistema financeiro internacional que causa essas bolhas e recessões, crises. E ele falou assim, não, vou criar um sistema que é imune a isso. Né? Então, a gente não pode perder de vista que a Bitcoin é um movimento social. Então, tendo dito isso, eu não vou me aprofundar mais sobre a questão monetária, eu posso responder perguntas que vocês ainda venham a ter ainda sobre esse aspecto monetário, mas eu vou tentar passar para outros aspectos interessantes, especialmente porque acho que é interessante colocar, eu vou ter uns slides iniciais que eu vou passar bem rápido, só para, porque eu já sei que o Simão falou muito bem sobre eles. Né? Mas é interessante vocês saberem que a Bitcoin não é a única criptomoeda. O termo técnico é esse, criptomoeda, pessoal. Não é, Bitcoin é uma criptomoeda. A primeira a ganhar escala. Porém, existem centenas de criptomoedas, vão evoluir para milhares, eventualmente. Todas elas competem por esse papel de ser a nova versão do dinheiro. E essa nova versão do dinheiro tem muitas interpretações. Há várias das limitações da Bitcoin não existem em outras moedas e outras vão surgir. Né? Então, por exemplo, a Bitcoin, por acaso, é uma moeda em que é uma criptomoeda na qual todas as transações estão visíveis e publicadas na blockchain. Então, por mais que seja difícil você acompanhar o fluxo do dinheiro, ele está lá, está sempre público e sempre transparente. Você pode pegar o número de qualquer transação, você põe não somente em um, são vários sites na internet que dizem assim, ó, essa transação está aqui, de que carteira ela veio, para qual carteira ela veio, e você pode caminhar pela blockchain, no site desses monitores de blockchain, e ver todo o caminho, depende da sua paciência, basicamente. Você pode fazer isso automaticamente através de algoritmos. Então, é perfeitamente traqueável. É difícil? Mas é traqueável. Existem criptomoedas que foram concebidas posteriormente a Bitcoin para serem irrastreáveis. E isso é o que é mais preocupante para fins de ocultação de fluxos monetários e tudo mais. Mas a Bitcoin, ela não é pior do que o dinheiro. Na verdade, eu diria que ela é melhor do que o dinheiro do ponto de vista de controle de fluxos financeiros, porque você sabe, tirando a dificuldade que o dinheiro né, para você poder pegar os tais 51 milhões e levar de um lugar para o outro na cueca, não cabe, não é? Então, mas ainda assim, se eu conseguir levar de pouquinho em pouquinho na cueca, eu levo o meu dinheiro, compro o meu jantar, pago minhas aulas de tênis, faço o que eu quiser, sem ninguém saber de onde veio aquele dinheiro. Se eu puder realmente transitar com cash, e obviamente nós sabemos disso, né, a indústria de tráfico de armas, tráfico de drogas, todas elas transacionam com cash desde sempre. Grandes volumes. Então, volumes nunca foram problema para as transações financeiras ilegais. No caso, então, eu acho que as criptomoedas elas vêm trazer um grau de transparência para isso. Muitas delas, não todas. Então, é interessante, a primeira coisa que eu queria colocar é isso, né, que a Bitcoin tem uma questão de transparência, né? Não vou explicar novamente transações. É interessante dizer, uma das coisas que eu vou pedir licença ao Simão para discordar, a Bitcoin tem um lastro, sim, um lastro muito importante, é o lastro mais fundamental de todos. Né? O lastro, o que é o lastro de uma moeda? Né? Até antes de Bretton Woods, no meio da década de 70,
todo o dinheiro mundial era lastreado em ouro, né? O dólar é lastreado em ouro, deixou de ser. A Bitcoin é lastreada numa coisa muito mais fundamental que o ouro, é lastreada em energia. Né? Então, você não pode criar Bitcoin sem ter uma contrapartida energética. E isso é muito fundamental. Então, isso é um lastro fundamental. Agora, como a doutora Cláudia também falou, uma moeda não é só lastro, a moeda é também a utilidade. Parte do valor de uma moeda não é só ela representar uma determinada grandeza mais concreta, mas é a sua utilidade. E outra vantagem de criptomoedas em geral, não só a Bitcoin, novamente, é que a divisibilidade. Por que o Bitcoin é melhor que o ouro? Porque o ouro é muito difícil você dividir. É muito difícil, uma vez dividido, você saber se de fato é ouro, né? Aquela famosa cena de cinema que o cara morde a moeda de ouro. Quando você pega um pouco de ouro, se você é um leigo especificamente, você não sabe quanto de ouro tem ali. Está misturado com prata, está misturado com cobre, está misturado com... enfim, você pode dar aquela raladinha no lado da moeda e tirar um pouco, e aí? Então, a Bitcoin oferece, como instrumento monetário, aliás, todas as criptomoedas, não estou falando só da Bitcoin nesse momento, como instrumento monetário, uma excelência no sentido de que ela garante a proveniência, ela garante a irreversibilidade das transações e ela permite uma divisibilidade fantástica, né, permitindo desde transferências de grandes valores a pequenos valores com a mesma facilidade. E, em troca disso tudo, ele oferece uma coisa que o sistema financeiro internacional nunca conseguiu resolver propriamente, que é o fluxo, que são as transferências instantâneas ao longo do globo. O sistema SWIFT, ou qualquer outro equivalente, né, o SWIFT é o dominante, é extremamente ineficiente. Recentemente teve uma ocasião que alcançou o noticiário, eu não lembro qual foi o país, foi a Indonésia, algum país do Sudeste Asiático teve uma quantidade imensa de dinheiro, uma transferência internacional entre países que foi anulada por uma fraude, né, no sistema SWIFT, um ataque hacker ao sistema SWIFT. Então, o sistema SWIFT está longe de ser perfeito, o sistema SWIFT é lento, para qualquer pessoa que tenha feito uma transferência internacional por qualquer motivo lícito, mesmo de pequenos valores, sabe que leva 1 ou 2 dias para se completar a transação. Né? Então, quer dizer, as criptomoedas estão tentando resolver uma série de problemas ao mesmo tempo. Então, elas são uma impressionante revolução tecnológica. Então, como eu falei, isso aqui quando você procura por uma transação, isso no caso da Bitcoin, né? Quando você procura por uma transação num site, esse aqui é o blockchain.info, você encontra de onde veio, total de entrada, total de saída, quantas taxas pagou, o endereço de entrada, para onde foi, quanto. Então, essa foi a parte da transparência da criptomoeda. Então, isso é extremamente importante. Né? Esse site se chama blockchain.info, não é o único site que funciona como o explorador da blockchain. A blockchain, como o professor Simão colocou, ela está presente em múltiplas cópias em cada nó da rede Bitcoin, no caso, né? Mas ele, justamente por estar distribuído, ele está em todo lugar e vários serviços podem ser construídos em cima desse registro global. Um desses serviços é você poder, dado um número de transação, que é esse número grande aqui, você saber de que carteira, isso aqui é uma carteira, ele saiu e para que carteiras ele foi. Ok? Então, você vê aqui, por exemplo, que eu posso ter uma bifurcação nesse caminho. Né? Então, é bem complexo o fluxo financeiro no Bitcoin, mas ele é traqueável. Né? Eu queria focar, então, já que a gente já discutiu bastante a questão da Bitcoin, focar na segunda mais popular criptomoeda da atualidade, que é o Ethereum. Na verdade, a criptomoeda do Ethereum é um sistema de blockchain, a criptomoeda se chama Ether. Né? O Ethereum foi uma generalização, poderíamos dizer, do conceito de criptomoeda, do conceito de blockchain introduzido por Satoshi Nakamoto. Né?
O Ethereum foi criado por um jovem russo naturalizado canadense chamado Vitalik Buterin, aos 17 anos de idade. Ele concebeu, depois de ler o trabalho de Satoshi e começar a estudar o funcionamento da Bitcoin, ele falou assim, não, espera aí, isso aqui pode ser muito mais, isso aqui tem um potencial gigantesco. Eu posso construir um computador planetário baseado no conceito da blockchain. E é isso que ele faz. Ele transforma a blockchain, ele adiciona o que a gente chama de uma máquina virtual no topo da blockchain e permite que as transações, aquela coisa que basicamente na Bitcoin representavam valores monetários, que as transações passam, além de poder representar valores monetários, elas passam a poder executar código, representar código executável. É como se você tivesse um aplicativo que é executado na blockchain. Mas espera aí, vocês vão perguntar. Aonde fica a blockchain? Quem é que está executando? Qual é a CPU? Well, todas as CPUs de todos os computadores que estão na rede Ethereum vão executar aquele código para você. Então, na verdade, acrescenta um grau de robustez a esse processo computacional que não existia antes. Você passa a ter não apenas um sistema de transação financeira que não tem um único ponto de falha, que não é centralizado, portanto, não depende de relações de confiança, mas também você tem um sistema computacional que também não tem um ponto único de falha. Então, é uma tremenda revolução, né? O Ethereum, em outros aspectos, é bastante similar ao Bitcoin, mas ele possui algumas diferenças fundamentais. Uma delas, que eu vou me expandir um pouquinho mais daqui para frente, são a ideia dos smart contracts, né, que a gente poderia traduzir soltamente para contratos inteligentes, mas, na verdade, é melhor usar o jargão. Não tem uma tradução que seja eloquente o suficiente para dizer o que eles são. Né? Os smart contracts, basicamente, são programas de computador, software, que são executados na blockchain. E os smart contracts são escritos em linguagem de programação que a gente chama de Turing Complete. Ou seja, elas conseguem realizar qualquer computação que pode ser realizada por computadores tradicionais. Então, basicamente, o que isso significa na prática? Significa que, na prática, não há limites para o que esses contratos podem codificar. Tudo que pode ser codificado em um software pode ser codificado nesse contrato. E a gente ainda está para descobrir alguma coisa que interesse a gente que não possa ser codificada em software, certo? Então, essa plataforma computacional, uma das primeiras coisas que foi percebida, né, que a partir do momento que eu tenho essa plataforma computacional em cima da blockchain, rapidamente a comunidade percebeu, espera aí, então eu posso criar uma blockchain em cima da blockchain, em cima da blockchain, em cima da blockchain, em cima da blockchain. Epa, espera aí. Então, quer dizer, não existe limite para esse alinhamento. Então, obviamente que não faz sentido a gente pensar nessa recursão infinita, mas a verdade é que já existe uma febre de criação de moedas secundárias, criptomoedas secundárias, que são criadas e transacionadas na blockchain da plataforma Ethereum, através dos smart contracts. Eu vou explicar o que são smart contracts, mas pensem em smart contracts como contratos, por enquanto. Depois eu vou pontuar as principais diferenças. Além disso, outras duas, isso não esgota todos os diferenciais da plataforma Ethereum, mas dois pontos importantes que a plataforma Ethereum, com essas inovações, permite também a construção de sistemas de hospedagem distribuída de dados, que eles chamam de sistema Swarm, e também a construção de aplicativos descentralizados, né? Como eu falei para vocês, se o smart contract é um tipo de software que é executado na blockchain, que outros tipos de software podem ser executados? Uma infinidade, simplesmente pelo fato de que essa máquina virtual do Ethereum ela é Turing Complete. Então, qualquer software, em teoria. Então, os smart contracts e a blockchain, por assim dizer, é um conceito extremamente poderoso
que a gente precisa entender o que é. Muita gente gosta de falar a respeito, pouca gente sabe do que se trata. Então, vou ter essa tirinha aí, que acho que representa muito bem, né, o Dilbert. Então, essa coisa está realmente entrando quando aparece no Dilbert, já está no mainstream, não é isso? Então, o que é o Smart Contract? Então, eu trouxe aqui um pedaço de código, não sei se alguém aqui tem familiaridade com programação. O código todo desse Smart Contract está aqui nessa telinha. Né? Esse é um contrato que eu mesmo escrevi, que eu uso num curso de Smart Contracts que eu dou, e esse contrato simplesmente estabelece a lista de presenças do curso. Né? E como... Acho que não preciso convencer vocês que uma lista de presença é um contrato entre o professor e o aluno, certo? O professor se compromete, quando o aluno está presente, a contabilizar a sua presença, e o aluno confia que o professor faça isso de forma adequada, e, obviamente, o aluno não poderá ter a presença, uma série de condições, né? Não pode ser, se não estiver presente na sala e tudo mais, naquele horário. Então, basicamente, esse contrato ele vai definir algumas funções, né? Por exemplo, que apenas o professor pode criar esse contrato, né? E ele é o dono desse contrato, então ele é justamente para que ele tenha poder exclusivo de atribuir a matrícula aos alunos, é dizer quem faz parte da turma dele. Então, uma outra função aqui em que o professor registra o aluno na turma, definindo que, no início, no momento da matrícula, o número de presenças daquele aluno é 0, por definição, e depois a gente tem uma segunda função aqui, que é a função de assinatura da presença, que requer uma assinatura de alunos para que a presença seja contabilizada. Então, a primeira coisa que essa função faz é verificar se esse aluno é matriculado. Se ele não for matriculado, ok, não pode. Mas se ele for matriculado, sim, então ele vai aumentar o número de presenças daquele aluno no banco de dados do Ethereum em mais um. Então, é simples, não precisa entender muito de programação. Então, em poucas linhas, eu estabeleci um contrato básico de lista de presença entre professor e aluno. Esse contrato pode ser melhorado? Claro. Posso colocar detalhes aqui de que essa presença pode ser assinada entre as 15h30 e as 16h30. Eu poderia colocar muito mais detalhes. Na verdade, o ponto aqui é que esse é um contrato mínimo e os contratos podem ser arbitrariamente complexos. Agora, com a complexidade da construção desses smart contracts, existe a questão da segurança desse mesmo contrato. Por quê? Vou explicar. Existe um problema em sistemas complexos, de maneira geral. Eu não vou entrar na questão computacional, que isso é um problema central da computação, mas como a gente está aqui um grupo que não tem formação em computação, às vezes é muito difícil saber exatamente o que um software vai fazer, especialmente se ele vai se tornando mais complexo. Às vezes fica difícil a gente saber até se ele algum dia vai terminar de ser executado, né? Se ele vai ter um fim, né? Ele pode entrar num loop infinito, a gente não sabe. Então, existe um problema muito sério de você dizer se um determinado software ele é determinístico, ou seja, dado um conjunto de entradas, ele vai sempre retornar aquele mesmo coisa, ou não. E, para smart contracts, isso é extremamente importante. Inclusive, eu vou falar aqui, acho que no próximo slide, sobre um exemplo bem clássico disso. Existe dentro um dos conceitos que foi desenvolvido em cima da plataforma Ethereum foi a possibilidade de se construir contratos sociais de empresas descentralizadas, né, chamadas Decentralized Autonomous Organizations, usando smart contracts. E aí, basicamente, existe um caso famoso, que foi a primeira que foi criada na plataforma, na qual os acionistas, por assim dizer, por falta de um termo mais específico, eles depositavam uma criptomoeda nesse contrato. Sim, os contratos podem receber depósitos. Os contratos não são, em teoria, muito diferentes de uma carteira, do ponto de vista técnico da blockchain.
Então, os acionistas depositavam dinheiro e aquele dinheiro representava um poder de voto na organização. E aquele dinheiro permanecia depositado na organização, que então era utilizado mediante decisão consensual entre os acionistas para alcançar os fins daquela empresa. Acontece que, então, um hacker, analisando o código desse smart contract, descobriu, pô, aqui tem uma falha. E explorando aquela falha, ele, em questão de minutos, ele conseguiu drenar cerca de 30 milhões de dólares dessa organização, até que os responsáveis perceberam e sacaram todo o dinheiro do contrato para evitar que aquele dreno continuasse. E isso foi excelente que tenha acontecido logo de cara, porque mostrou o quão incompleta, o quão difícil é a nossa cognição sobre o que, de fato, um pedaço de software faz, ou é capaz de fazer. Então, hoje em dia, devido a esse incidente, existem comunidades que visam fornecer contratos curados, ou seja, uma curadoria de smart contracts, para finalidades já mais comumente desejadas. Então, com isso, você, ao utilizar um contrato curado, que foi analisado por experts, você pode ter mais confiança de que aquele contrato vai se comportar exatamente como você gostaria. Mas a ideia é que o contrato, por definição, fosse determinístico. E isso é um ponto que ainda está em grande evolução. Por exemplo, as linguagens de programação desenvolvidas para a construção desses contratos são linguagens bastante restritas, que não permitem certos tipos de operação, justamente para minimizar a randomicidade que possa ser introduzida nesses códigos. Então, o DAO, né, como eu já expliquei para vocês, é um exemplo de smart contract. Então, o que é o DAO? O DAO não é nada mais, nada menos do que um simples contrato. Da mesma forma que uma empresa é definida por um contrato social entre as partes, que estabelece que porcentagem pertence a cada um dos sócios, quais são as condições de dissolução, enfim. Um contrato pode conter, tradicional, né, pode conter diversos elementos. Da mesma forma, o DAO a ideia é que esse smart contract vai reger toda a forma da interação entre os associados da organização. Eu não sei se isso é possível fazer um smart contract nesse sentido. Eu contrato com alguém que eu não conheço, e como essas redes vão suprir a minha relação de confiança com as pessoas, que esse é o grande ganho que elas trazem para a relação jurídica, eu não preciso conhecer a pessoa com a qual eu estou contratando, eu não preciso pedir um fiador a ela, eu não preciso gastar dinheiro para ver se ela tem crédito, se ela é fungível, se ela é solvente ou insolvente. Então, e vice-versa, a outra parte, ambas as partes adquirem confiança. E essa é um grande ganho ele elimina os atravessadores, elimina os corretores, as agências, todas que fariam essa verificação, né, da credibilidade de ambas as partes. E eu não sei se é um smart contract, mas, por exemplo, eu tenho um apartamento, eu não conheço o proprietário, eu quero alugar esse apartamento, eu deposito lá em algum lugar, não sei se é no Ethereum, algumas moedas, ganho um código. Esse código, através da internet das coisas, me permite que eu abra a fechadura desse apartamento. Eu vou lá, digito um código, essa fechadura é inteligente, ou vai aceitar aquele código, eu posso entrar no apartamento e ficar morando nesse apartamento. E o dia que eu parar de pagar esse apartamento, aquela porta vai fechar, vai tocar lá um apito, eu tenho que sair em 15 minutos, senão eu vou ficar trancada lá. Isso é um smart contract. Ou com um carro, eu paro de pagar a prestação do carro. Aí chega uma altura que eu não posso mais dirigir o carro, algum mecanismo daqueles para e eu vou ficar na mão com o carro. Perfeito. Esse é um exemplo claro do que um smart contract é capaz de fazer. Que daí não precisa de juiz, eles chamam contrato autoforciáveis, porque o contrato se auto-executa sozinho. A hora que um dos dois para de cumprir a obrigação, então, né, não precisa nem de
É isso. Então, por exemplo, Reduz custo de transação. no caso do aluguel, né, o que você pode fazer é o seguinte: você tem um smart contract, vamos dizer, a pessoa que vai solicitar o aluguel, né, o inquilino por temporada, vamos imaginar uma situação simples, ele faz um depósito naquele contrato, olha, eu vou depositar 10% do valor, esse depósito fica no contrato, não vai para o proprietário. Mas fica no Ethereum esse Fica contrato. no Ethereum. Lembre-se que o contrato ele nada mais é do que um endereço na blockchain que contém o código do contrato e também pode conter dinheiro, diga, criptodinheiro, né? Então, você faz um depósito no contrato, da mesma forma que o professor Simão colocou, que ele faz um contrato, uma transferência de uma carteira para outra, eu posso fazer uma transferência para um contrato no Ethereum. E aí aquele depósito fica no contrato. A partir do momento em que ela quiser, vamos supor, liberar a chave do apartamento, ela vai ter que fazer o depósito do restante e vai receber a chave. Se tudo correr bem, o contrato vai ter uma condição, vamos supor, né, que realmente a pessoa foi lá e depositou e retirou a chave, então esse dinheiro, naquele momento, apenas quando ela retira a chave e tem de fato a posse do apartamento, aquele dinheiro é transferido para a carteira pessoal do proprietário, que não é o contrato. A partir daí, você pode acrescentar outras funcionalidades, como, por exemplo, ele poderia reter um depósito para se a pessoa fizer um dano. Aí tudo isso pode ser acrescentado ao smart contract e esse depósito pode ser estornado ao final. Então, todo tipo de mecanismo que se possa pensar e que exista em contratos tradicionais pode ser traduzido, né, com a vantagem de que o contrato se auto-executa. Ele não precisa da polícia que vai lá, não, você disse que ia alugar, não, então nós vamos começar aqui uma investigação sobre isso e tal. Então, não precisa dessa coisa toda. Obviamente que uma das coisas que os smart contracts acabam tendo como uma deficiência é por causa da sua irreversibilidade, né? Como é que você lida com questões de contratos maliciosos, né? Apesar de que, em princípio, isso seria mitigado pelo fato de que o código do contrato também fica publicado na blockchain. Então, a pessoa pode ler o contrato, mas quem sabe? Quem consegue entender linguagem de programação, não é isso? Então, você tem o problema do contrato leonino, do contrato que você clica no site, aceito. Isso é binding ou não binding? Não sei qual é o termo em português, né? Isso vinculante. É vinculante ou não é vinculante, né? Então, essas questões jurídicas permanecem, não estão resolvidas. Então, o que eu quero dizer com isso é que o papel do judiciário continua extremamente importante. Eu acho que o contrato inteligente, esse contrato smart, ele tem que ser adicionado ao repertório do sistema judiciário, do sistema legal jurídico, como mais um instrumento, como uma evolução do papel. Mas questões e disputas de natureza jurídica vão continuar existindo, que não vão poder, em princípio, ser resolvidas no domínio da computação. Vão necessitar um arbítrio externo. Eu acredito nisso, mas pode ser que eu venha a ser provado errado, alguma tecnologia vai ainda surgir. E o DDAO, qualquer objeto social, existe algum país organizado lá já? Alguma coisa? Boa. Ok, você poderia até imaginar, existem organizações que fazem emissão de passaportes virtuais, criam uma cidadania global. Tem todo tipo, eu tenho um slide mais para frente, todo tipo de organização, as mais estranhas possíveis, usando smart contracts para se regular. No caso do DAO, se eu não me engano, era tipo uma fundação, uma coisa sem fins lucrativos, que tinha uma missão, e a ideia era que você daria pessoas para colocar dinheiro para aquela missão institucional, e elas teriam poder de voto de como aquele dinheiro seria aplicado para o fim. No caso desse DAO, mas a ideia é justamente que você tem uma organização sem diretor, sem presidente, sem nada. Ela é completamente horizontal e vota quem tem patrimônio.
e o seu voto proporcional ao seu patrimônio. Se eu botei 10 éteres, eu tenho 10 vezes mais voto que alguém que botou 1 éter. E por aí vai. E essa coisa do DAO rapidamente levou uma outra ideia, que é o seguinte: peraí, eu criei um smart contract, todo mundo me deu dinheiro, eu levantei milhões de dólares em poucos dias. Opa! Rapidamente, a segunda coisa que surgiu foi funding, né? Levantamento de financiamento para qualquer iniciativa. Não importa se é empresa, pode ser, eu vou lançar uma moeda, quem quiser me financiar, por favor, compre essa moeda. Se eu for muito convincente, quem sabe? Né? Mas o fato é que surgiram um número enorme de projetos, empresas e outras estruturas organizacionais que lançaram mão do que a gente chama de Initial Coin Offerings. Como um trocadilho ao Initial Public Offering, que você tem o lançamento de ações no mercado, eles lançam uma moeda no mercado. Você gosta da minha ideia? Compra a minha moeda. E as pessoas compram. Por que as pessoas compram? Porque se uma ideia for para frente, aquela moeda vai se valorizar junto com a ideia, da mesma forma como a ação. Então, as pessoas compram nessa expectativa. E, com isso, você não precisa fazer toda aquela papelada, passar pela CVM, botar na Bolsa de Valores e sabe lá mais o quê. E aí, sabe lá quem vai ter a condição de investir, porque não é fácil também você participar de um lançamento de ações. Isso aqui não. Eu publiquei meus smart contracts, qualquer um, desde o Zimbábue até o Canadá, vai poder mandar dinheiro para mim instantaneamente. Eu posso, e efetivamente isso ocorre, vou mostrar alguns exemplos. Pessoas levantam milhões ou centenas de milhões em dias. Então, como eu falei, é análogos aos IPOs, né? E é isso aí. Então, é a combinação entre o conceito de DAO, né, de você ter uma associação, conexão direta entre o dono do contrato e uma enorme comunidade de pessoas interessadas em investir naquilo, para fins de agregação de fundos. Né? Geralmente, essas organizações, além de publicar o contrato, ela também publica o que eles chamam de um white paper. O white paper ele vai descrever, em linguagem acessível ao público em geral, o que o contrato faz e quais são os objetivos. Vai descrever a razão social, enfim, a missão, enfim, todos os objetos daquela entidade que está sendo representada pelo aquele contrato. Né? Ficou pequeno. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui apresenta as rentabilidades totais de algumas ICOs. Isso aqui, se eu não me engano, não lembro qual foi o site que eu tirei, mas depois vocês distribuíram essa apresentação, vocês podem clicar nessa figura e ir direto para o site onde você pode navegar. Né? Isso aqui são só as top ICOs. Está vendo? Essa aqui rendeu 300.000%? Acho que por aí, né? Desde o seu lançamento. Então, é por aí. O potencial dessa ferramenta, desse instrumento, é dessa magnitude. E você vê que não está sozinho. Né? Quer dizer, esse aqui, ó, que já está na 10ª posição, sei lá, está 3.800%. Então, está bonito. Então, as ICOs cresceram como fogo no mato, se espalharam. Né? E, hoje em dia, você tem exemplos de ICOs. Olha, isso aqui o cara criou um sistema de votação, Voltcoin. Esse aqui é um sistema de serviços sexuais, ó, profissionais do sexo. Você compra essa moeda e você pode trocar por serviços sexuais. Então, o que eu quero dizer? Não há limite para a criatividade humana. Então, quando você tira a regulação do meio-campo, o empreendedorismo explode. Eu estou falando isso sem preconceito, sem querer fazer juízo de valor, se essa aqui é melhor do que aquela ou qualquer outra. Isso é a expressão imediata da criatividade humana sem o freio regulatório. Se isso é bom, é ruim, não cabe a mim julgar. Eu estou aqui para mostrar para vocês o fenômeno que já existe aí afora. Se não está tão grande isso aqui no Brasil, é porque as pessoas, comparativamente, ainda são pouco educados, o público em geral ainda é pouco educado para com o potencial disso aí. Né? A gente que é professor já vê os nossos alunos, já está no radar deles. Hoje eles já investem em Bitcoin.
Amanhã, digo semana que vem, talvez, eles já vão ter sua própria ICO, sua organização. É natural. Eles veem isso como uma oportunidade, eles veem isso como uma nova maneira de fazer negócio. Então, essa é a mudança cultural que está se desenrolando na nossa sociedade. Deve ter. Quando eu cheguei nesse site, na verdade, não é o único, né? Tem outros sites que listam. A lista é tão gigantesca que eu peguei assim e falei, isso aqui já tem um engraçadinho, que é esse negócio sexual. Eu falei, vou botar logo essa parte aqui. Mas a lista são de centenas de milhares de iniciativas lançando moedas para se financiar. Eu tenho certeza que tem serviços jurídicos aí. Né? Olha, eu recomendo, realmente, acho que isso aqui se chama ICO Tracker, se eu não me engano, mas é fácil de vocês acharem essas listas na internet. Recomendo vocês darem uma passeada de olhos para você ver a variabilidade, né, a criatividade que está por trás disso aí. Muitos desses não vão além de poucos centavos, mas outros, olha, isso aqui... sei lá, não sei se aqui é o valor que eles já levantaram. Eles já venderam 8 milhões de 24 milhões no total que eles pretendem vender. Um outro ponto interessante, só para contrastar com a explicação do professor Simão sobre o Bitcoin, no Bitcoin não existe reserva prévia, né, como ele falou. Nessas criptos, inclusive, especialmente nessas moedas secundárias, geralmente o termo que se usa não é mineração, mas sim forja. As moedas são forjadas todas a princípio, então, se eu vou fazer uma ICO, o que é que eu faço? Justamente a reserva. Eu crio 12 milhões ou 24 milhões de moedas, todas são minhas. Agora eu vou vender para quem quiser me financiar. Se esse negócio der certo, não somente eu vou ganhar o dinheiro de quem me comprou as moedas, mas como a demanda vai fazer o valor de cada moeda individual aumentar nesse mercado, porque essas moedas vão ser disputadas pelos potenciais investidores, a minha riqueza pessoal, também vai para as alturas. Então, esse é um outro sistema. A moeda seria o equivalente a uma ação. Equivalente a uma ação. É como eu falei, isso aqui é um simulacro do mercado de ações, só que sem regulação. Acho que a gente não precisa pensar muito para saber que a regulação vai chegar. Quando ela vai chegar? Em breve. Como ela vai chegar, a gente ainda não sabe. Vários países estão estudando possibilidades regulatórias, ninguém ainda se adiantou. Uma coisa interessante de pontuar nesse momento é que diversos países já estão adotando blockchain para os seus sistemas financeiros. Por exemplo, Singapura é um país que todo o sistema financeiro dele já funciona em cima de uma blockchain. Eles tomaram essa decisão, mas Singapura tem essa agilidade decisória, né? Quem conhece. Então, eles criaram uma blockchain privada, através da qual eles regulam todo o fluxo do sistema financeiro deles. Então, não é Bitcoin, não é Ether, não é nada, é a deles. Eles estão utilizando a tecnologia, se eu não me engano, do Ethereum ou alguma coisa derivada, mas é deles, é o chamado de blockchain privada, que é um outro fenômeno. Você não é obrigado a ter uma blockchain e ela ser pública. Você pode ter uma blockchain dentro da sua empresa e só você minera, só você valida as transações se a questão que aquela blockchain está regulando for exclusivamente de interesse seu próprio ou da sua instituição. Então, essa é a flexibilidade da blockchain. Ela é uma tecnologia extremamente versátil. Então, assim como último tópico que eu vou falar é a questão das aplicações descentralizadas. Né? Isso é extremamente revolucionário também. Né? Hoje em dia, se você quer ter um website, você tem que contratar um servidor. Né? Pagar uma empresa que vai te alugar espaço em disco num servidor para você colocar o seu software, vai ter que pagar banda, né? Acesso à internet, né? Para que as pessoas possam consumir o seu conteúdo, uma série de custos que são prestados em função de uma relação de serviços. Né? O que a plataforma Ethereum traz é a ideia dos aplicativos descentralizados. Você pode publicar um software completamente na blockchain.
Você escreve o código dele ali, e ele vai executar ali, e como a plataforma Ethereum ela já tem uma interface com o protocolo HTTP, ela consegue servir esses conteúdos web diretamente da blockchain. Então, você passa a ter, não somente quando, a partir dessa revolução, que eles estão chamando de Web 3.0, eu posso hoje publicar um website, e esse website está descentralizado, ele não tem um único ponto de falha, e, especialmente, ele é ultra resistente ao ataque DDoS, né? Que é o ataque distribuído de negação de serviço. Né? Quando você tem um enxame de acessos a um site para derrubar ele. Como esse site ele é servido descentralizado por uma rede de milhões de computadores, ele é resistente, ele não é servido por um único servidor. Ele está sendo servido em paralelo por... Então, e a combinação smart contracts com dApps é a total descentralização dos negócios. Nenhum negócio desses que a gente conduz na web, na internet, que, na verdade, hoje em dia estão se tornando a maioria, né, vai necessariamente necessitar ter um ponto central de falha ou mesmo ponto central de controle. A questão é a seguinte, quando você publica um DApp, você tem um endereço na blockchain muito bem definido, porque se ele não existir muito bem definido, ninguém vai conseguir acessar. Então, ele tem um endereço. E esse endereço está atribuído a um owner. Porque todo contrato, isso é uma coisa que eu não falei, mas todo contrato ele tem que ter um dono. O dono é aquela pessoa que publica aquele contrato pela primeira vez, depois ele é eterno. Então, você pode saber quem é o dono. Quando eu digo que ele é resiliente, eu digo que eu não posso ter um ataque hacker que vai derrubar, porque ele está em 1 milhão de coisas, mas eu posso saber quem é o dono e posso mandar uma ordem judicial, olha, eu preciso que você retire esse conteúdo. Hã? Sim, aí nós retornamos ao problema clássico, mas ele não piora o problema, vamos dizer assim. Mas isso aí é uma tecnologia que está aí, precisamos estudá-la. Outra vantagem de sistemas como esse, ele não tem downtime, né? Ele não pode, o servidor saiu do ar, nunca sairá. Né? Queria pontuar que os contratos eles podem ter funções de tipo botão de autodestruição, né? O famoso da ficção científica, né? Existe dentro da linguagem de programação que a gente usa para escrever os contratos, existem funcionalidades que garantem você forçar um contrato a se desativar. Só o contrato pode se autodesativar, ou quem tem a autorização para executar aquela função. Então, uma possível forma de resolver esse problema da pedofilia ou de conteúdo indesejável é exigir que, mas normalmente os criminosos sempre dão um jeito, mas o fato é que você pode exigir, legislar, regular que todo contrato tem que ter uma cláusula de autodestruição. Então, existem mecanismos, precisam ser estudados e a regulação precisa ser pensada com muito cuidado para a gente não jogar fora o trigo junto com o joio. Então, por último, alguns exemplos de aplicativos descentralizados também tem, tipo de coisas, loterias, um YouTube aberto, enfim. Também eu recomendo a vocês explorarem esse espaço dos aplicativos descentralizados, eles estão ganhando muita força. Por fim, eu queria trazer algumas pontuações, eu não sou da área do direito, então esses pontos eu trouxe a partir da leitura de alguns artigos acadêmicos que já começam a surgir em revistas de direito sobre as implicações legais, jurídicas dos smart contracts. Né? Então, basicamente, as conclusões que eu tirei lendo 1 ou 2 ou 3 artigos, que foi o que deu tempo de eu ler para ao preparar essa apresentação, foi que os smart contracts, na verdade, como eles são inspirados em contratos tradicionais, eles são uma evolução, eles constituem uma evolução da materialidade do conceito do contrato. Em vez de a gente ter o papel, a gente agora tem um software. E isso traz uma série de inovações,
né? E traz também riscos novos e outros problemas que nós já discutimos, né? Ele tem o potencial de incorporar todas as funções sociais e jurídicas de um contrato tradicional, mas desde que ele seja concebido e implementado em conformidade aos princípios jurídicos pertinentes e codificados nas legislações vigentes. Então, eu coloquei esse último ponto para dizer que a profissão jurídica, os profissionais da área jurídica, eles vão continuar sendo essenciais para a construção desses contratos, para que eles garantam os direitos ou pelo menos incorporem as garantias constitucionais e do Código Civil, enfim, de outras legislações pertinentes à sua operação. Mas isso só vai poder vir em conjunção com alguma forma de regulamentação. Posso fazer mais uma pergunta? Acabei. Desculpa monopolizar Não, um pouco as tranquilo. perguntas. Eu até postei na lista de juízes um artigo que eu li que fala que o governo da Honduras tinha um problema crônico em relação a registros de imóveis, né? Nós temos aqui os cartórios, né? Perfeito. Então, pela análise econômica, por que existe a prova do propriedade imobiliária de uma forma cartorial? Por que o notário produz essa prova? Porque ela é uma prova mais segura, como as relações de propriedade. Elas são muito importantes para a sociedade, porque elas precisam ser notórias, indubitáveis, porque a pessoa vai produzir ali na terra, vai plantar ou vai construir um imóvel e, de repente, ela investe um monte de dinheiro, vem outra pessoa ali e diz, não, isso aqui é meu, aí vem o Estado, dá um enforcement para essa pessoa que construiu, enfim. Perfeito. O direito proprietário propriedade é determinante para a riqueza social. E, então, a prova que o sistema jurídico escolhe para demonstrar propriedade imobiliária é o notário. É uma prova mais cara, porém mais robusta. Espera-se que ela inspire maior segurança. Então, tem um trade-off ali entre a segurança e o custo. O melhor seria obter uma prova muito segura desse fato jurídico, protegendo a constatação desse fato jurídico contra o erro do juiz ou o erro de terceiros, e que fosse um pouco mais simplificada e barata. E nesse artigo fala que o governo de Honduras está usando o blockchain como certificação de propriedade imobiliária, porque é uma certificação de verdades. Isso eliminaria talvez um pouco os cartórios, graças a Deus, né? E não sei se melhoraria a qualidade da prova, mas do jeito que está, pelo menos o blockchain do Bitcoin é muito caro, né, produzir isso. Perfeito. Então, eu não sei se sabe alguma coisa nesse sentido do uso dessa tecnologia como certificação de verdade para fazer prova judicial. Excelente. Excelente pergunta. Você levantou dois pontos importantes. Uma questão é a certificação da verdade, outra coisa é o custo do registro, que é muito importante, e também por trazer essa ideia, esse ponto do registro de imóveis, que realmente está crescendo bastante. Não somente Honduras, mas também a Suécia, que a gente imagina ser um país mais estruturado, né, que talvez não deveria ter problema de incerteza no registro de propriedade, mas eles encontram esse problema. E, de fato, eu acredito que a blockchain ela traz todos os elementos para ser esse registro de verdade a baixo custo. Por quê? Porque, ela contém o conceito de assinaturas digitais. Então, você não poderia ter dubiedade com relação às partes que participaram em uma transação de compra e venda. Então, aquilo está registrado de forma inviolável. Segundo, a questão de ser imutável, né? Você ter a cadeia de blocos, na verdade, ele é um hash de 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 um hash, como o professor Simão falou. Então, se você mudar alguma coisa em qualquer momento, você vai mudar até a ponta. É incorruptível. É incorruptível. Entendeu? Então, você não tem como falsificar um registro sem falsificar todo o registro, sem ficar imediatamente claro. Uma das características dos hashes, que o Simão não mencionou, é que o hash, apesar de ser difícil de calcular no contexto do Bitcoin, porque são milhões, ou bilhões, ou trilhões de hashes por segundo que têm que ser calculados, validar eles é praticamente imediato, é muito barato. Justamente porque qualquer mudança de um bit altera tudo. Então, validou, está certo? Não, está diferente? Então, está errado. Né? Então, você pode ter... Então, quer dizer, é muito barato, porque se você tem um sistema
Você pode ter uma blockchain privada, operada por alguma instância governamental, e pode ser replicada. Aí você pode ter um sistema de replicação que é importante para a validação, para a confiança da blockchain, né? Porque se você retirar o problema, a questão da replicação ela fica enfraquecida. E aí, de maneira que você consiga controlar a questão do custo que você colocou. No Bitcoin, você tem o preço da transação, que é alto. Na Ethereum, a transação já é mais barata. Em outras criptomoedas, ela tende a zero. Existem criptomoedas, uma que me vem à mente é uma criptomoeda chamada IOTA, que recebe esse nome por causa do Internet das Coisas, IoT. O IOTA ela é uma blockchain bastante diferenciada, porque ela foi desenhada desde o princípio para ter custo de transação zero. Porque no mundo da internet das coisas, o número de transações ele circula para cima das casas dos trilhões, porque você imagina bilhões de devices no mundo inteiro fazendo milhares de transações por segundo, então você está trabalhando com números extremamente grandes. Qualquer valor de transação que fosse imposto a uma blockchain para a internet das coisas seria insustentável. Então, IOTA, e não é a única proposta de blockchain para a internet das coisas, ela foi desenhada desde o princípio para ter custo de transação zero. A gente não vai entrar em detalhes de como é que isso funciona, mas funciona e é uma solução bem interessante. Então, nós temos soluções, sim, para utilizar a tecnologia da blockchain como certificação de verdade, com todas as garantias dadas pela criptografia e pela descentralização, todos os acessórios que vêm com isso. Alguém mais quer fazer perguntas? Os colegas de Florianópolis estavam mencionando a questão de um sequestro que aconteceu. Isso, alguém da família do dono do mercado Bitcoin. Isso, e foi exigido pagamento em Bitcoins, né? Não só Bitcoin, como em outras moedas como Monero e outras como Zcash, que são moedas anônimas. Tá. Se fosse só em Bitcoins, a questão não seria possível rastrear, tendo em vista essa... Justo. Por isso que eles mostraram aí que eles não eram amadores, né? Eles pediram algumas Bitcoins, eu não sei nem porquê, mas o grosso do resgate foi exigido em Monero ou Zcash. Que Monero e Zcash são duas das mais comuns criptomoedas que têm como princípio de design a anonimização. Então, elas realizam, na forma de validação das transações, um mecanismo de ofuscação da origem das transações, de maneira que, mesmo que você, ao ler a blockchain dessas criptomoedas, você consegue verificar que, de fato, as transações ocorreram, mas você não consegue saber de onde elas vieram, quem as originou. Mas você sabe que aquela transação foi feita para que você garanta justamente vamos dizer, a proveniência e a correção das transações. Então, essas moedas foram a base do resgate, porque justamente eles sabiam que naquela ali a chance deles serem identificados seria muito menor. Mas, obviamente, o crime foi solucionado da maneira mais tradicional, que foi a polícia encontrou o cativeiro e resgatou a pessoa e nenhum resgate teve que ser pago. Mas isso é um fato. Então não foi pago o resgate? Não foi pago. Tá bem. Não. Tá. E se tivesse sido pago o resgate em Bitcoins, seria possível rastrear? Em Bitcoin seria possível rastrear até certo ponto. Porque, como o professor Simão colocou muito bem, quando aquilo começa a bifurcar, começa a ficar bem complicado. Mas eu acho que com suficiente poder computacional a gente consegue traquear muito bem. Pelo menos se for o tracking for feito imediatamente. Porque se você esperar aquele negócio percolar pela rede, aí vai se dividindo em múltiplas transações, vai ficar cada vez mais difícil.